bruscamente e depois deixar o retrovisor do carro antes de o veículo acelerar e sair dali. Acelera o carro, disse o gato depois de deixar o retrovisor do carro. O veículo avançou saindo dali com o gato colocando a cara no vidro da parte de trás do veículo, sorrindo da cara do Guaxinim, que havia ficado todo molhado ainda mais naquele dia tão frio. Você me paga, disse o Guaxinim quase correndo até o carro e ainda jogando a maçã que estava comendo em direção ao carro, mas errando o alvo. Lobo estava dirigindo seu novo carro recém-comprado na concessionária enquanto escutava notícias sobre as temperaturas que continuariam a cair naquele dia, quando viu o mesmo Guaxinim que havia ajudado no dia anterior caminhando pela calçada enquanto tremia de frio. O lobo aproximou o carro um pouco da calçada e o Guaxinim pegou uma maçã do seu bolso e ia acertar no carro se ele não tivesse abrido o vidro do carro. O lobo observou que o Guaxinim estava todo molhado e estava tremendo de frio e zangado também. O que aconteceu? Perguntou o lobo vendo bater os queixos. Eu não quero falar sobre isso, disse o Guaxinim irritado. Você está todo molhado e está muito frio, disse o lobo. Mas é claro, não é preciso ser nenhum gênio para perceber isso, disse o Guaxinim se afastando do carro do lobo. Espere, disse o lobo vendo o Guaxinim se afastar. O lobo acelerou o carro tentando acompanhar os passos do Guaxinim, que apressava os passos para sair dali. O Guaxinim caminhava tremendo, começando a sentir algumas dores pelo corpo devido ao frio que estava sentindo. Eu não sei por que estou fazendo isso, disse o lobo a si mesmo enquanto saía do carro e ia atrás do Guaxinim. Espere, disse o lobo para o Guaxinim, que virou para olhar na direção dele. O que você quer? Perguntou o Guaxinim com os queixos batendo de frio. Te ajudar. Eu posso te levar até a sua família se você quiser, disse o lobo. Eu não tenho família, disse o Guaxinim. Pelo menos entre no carro então, disse o lobo, mas o Guaxinim estava relutante, mas mudou de ideia quando alguns ralos flocos de neve começaram a cair do céu. Entre no carro, disse o lobo olhando para o Guaxinim. Me diga o que aconteceu, disse o lobo dando ao Guaxinim uma xícara com chocolate quente. O Manete me molhou todo enquanto eu caminhava nas ruas, disse o Guaxinim com uma cara emburrada. Manete? Disse o lobo. Sim, ele tem um restaurante. Ele prefere jogar comida fresca no lixo a dar para pessoas como eu, disse o Guaxinim se lembrando da última vez que havia tentado pegar frutas frescas que iriam ser jogadas no lixo. Por que ele fez isso? Perguntou logo ao perceber que havia um sentimento de revolta enquanto o Guaxinim se referia ao dono do restaurante. Eu não sei, talvez ele só odeie pessoas como eu, disse o Guaxinim depois de dar o primeiro gole. Ele vai me pagar pelo que ele fez, disse o Guaxinim interrompendo o silêncio. Você não está pensando em fazer nenhuma besteira, né? Perguntou o lobo preocupado. O Guaxinim olhou para o lobo e viu que ele estava preocupado. Achou aquilo um pouco estranho, pois pensou que aquele lobo não deveria se preocupar com ele por não ser o seu pai. O que aconteceu com a sua família? Perguntou o lobo curioso. O Guaxinim nada respondeu, abaixando a cabeça e deixando algumas lágrimas caírem dos seus olhos, fazendo o lobo pensar que havia tocado em um assunto sensível. Eu não quero falar sobre isso, disse o Guaxinim. Tudo bem então, disse o lobo enquanto o Guaxinim ficou tomando Nescau. Ficou um silêncio constrangedor entre os dois por alguns minutos até que o lobo resolveu quebrar o silêncio. Você pode tomar banho se quiser e pode usar umas roupas minhas. Acho que se você continuar com essa roupa molhada vai pegar uma gripe, disse o lobo para o Guaxinim. O Guaxinim a princípio não confiou muito no lobo, mas resolveu fazer o que o lobo estava pedindo, afinal ele estava na casa do lobo. Rory foi tomar banho com água morna, se vestindo com as roupas do lobo em seguida. O lobo pegou as roupas de Rory e as colocou para lavar. As roupas do lobo ficaram um pouco folgadas no Guaxinim, que tentava ajustá-las ao seu corpo. Lobo quase deixou que um sorriso escapasse ao ver o Guaxinim em suas roupas. Essas foram as menores roupas minhas que encontrei, disse o lobo para o Guaxinim. Obrigado, disse o Guaxinim tentando parecer grato, mas se sentia muito estranho.
Ao anoitecer, o lobo pegou um pequeno colchão e o colocou no chão da sala para Rory dormir. Boa noite, disse o lobo indo para o seu quarto. Boa noite e obrigado, disse o Guaxinim para o lobo que já estava bocejando de sono. Rory está doente, Pov. Narrador. Era manhã do dia seguinte. Lobo já havia levantado para preparar o café da manhã, enquanto Rory permanecia dormindo enrolado em sua cauda no colchão que Lobo havia colocado para ele dormir. Lobo havia saído da cozinha depois de preparar o seu café da manhã e depois havia ido para o sofá tomar café da manhã. Enquanto assistia TV, ele passou por Rory e pensou em o acordar, ficando observando o Guaxinim deitado de lado com os joelhos pressionados contra a barriga e patas sobre o joelho com sua cauda entre suas pernas. Rory suspirava enquanto abraçava suas pernas e cauda e parecia estar dormindo muito bem. Lobo achou melhor não acordá-lo. Lobo havia colocado a xícara de café apoiada no braço do sofá junto com o pão com queijo e presunto enquanto apertava o controle com a pata direita procurando algo para assistir. Lobo dava algumas olhadas na direção em que Rory estava esperando que ele acordasse enquanto assistia TV e tomava café da manhã. Lobo pensou que talvez ele só estivesse dormindo demais por estar em um lugar mais confortável. Eu ainda não sei o nome dele nem o que aconteceu com a família dele, pensou Lobo enquanto olhava para o Guaxinim deitado, abraçando seus joelhos e cauda e tomava um gole de café. Lobo olhou para a televisão e havia uma raposa apresentando o noticiário e dizia que aquelas temperaturas abaixo de zero iam continuar pelos próximos 5 dias e que era a maior frente fria registrada nos últimos 20 anos. Lobo deu a primeira mordida no seu sanduíche e em seguida deu um gole de café pensando no que faria com o Guaxinim, pois a frente fria iria durar mais 5 dias. Ele pensou que não poderia simplesmente mandar o Guaxinim ir embora, até porque ele parecia ser muito novinho para ficar perambulando pelas ruas sozinho. E mesmo que ele quisesse partir, Lobo pensou que seria melhor tentar convencê-lo a ficar. O que eu estou pensando? Eu mal o conheço, pensou o Lobo virando o rosto e novamente olhando para o pequeno Guaxinim que ainda continuava dormindo. Quantos anos ele tem? O que aconteceu com a família dele? Pensou o Lobo enquanto dava seu último gole de café depois indo deixar a xícara suja na pia da cozinha e devorava o último pedaço do sanduíche. Lobo colocou a xícara suja na pia lavando e depois a enxugando e guardando no armário. Quando estava voltando para a sala, viu que Rory estava acordando. Rory acordou sentindo suas pálpebras pesadas e cabeça doer. Rory se espreguiçou estando deitado naquele colchão e não era só sua cabeça que estava doendo, seus pés e suas juntas também. Você acordou? Disse o Lobo enquanto via Rory se levantar. Sinto minha cabeça doer, disse Rory levantando e estando com os olhos vermelhos. Você está bem? Perguntou o Lobo. Não, minha cabeça e meu corpo doem, disse o Guaxinim. Se senta no sofá e eu irei preparar o seu café da manhã, disse o Lobo. O Guaxinim consentiu com a cabeça indo se sentar no sofá. Lobo preparou um sanduíche e colocou um pouco de café trazendo para o Guaxinim que estava sentado no sofá com suas patas metidas por debaixo da camisa que usava. Você está tremendo, Guaxinim? Perguntou o Lobo. Sim, eu não me sinto muito bem, disse Rory tremendo um pouco e pegando a xícara e sanduíche da mão do Lobo. Eu acho que você pegou um resfriado por estar com aquelas roupas molhadas, disse Lobo. E talvez eu esteja com gripe agora, disse o Guaxinim. Eu verei se tenho algum remédio para dar para você, disse o Lobo com uma expressão um tanto preocupada por o Guaxinim está com os olhos tão vermelhos. Lobo foi até a mochila que havia trago consigo e que estava dentro do quarto. Vasculhou à procura de algum remédio. Ali só havia remédio para dor, nenhum para gripe. Eu estou sem remédio para gripe, eu terei que sair para comprar um, disse o Lobo olhando para o Guaxinim. Você sabe me dizer onde fica a farmácia mais próxima? Perguntou o Lobo com o Guaxinim lhe dizendo o endereço logo em seguida. Lobo saiu de casa deixando o Guaxinim sozinho e logo em seguida entrou no carro e quando colocou as chaves no carro e já ia dirigir para longe dali caiu em si tendo alguns pensamentos ruins. Droga! O que eu estou fazendo? Deixando um desconhecido dentro da minha casa e ainda por cima sozinho, pensou o Lobo.
Não há nada de mal que ele possa fazer, até porque ele é uma criança, disse outro pensamento para Lobo. Você está enganado, você mal o conhece. Você cometeu um erro deixando sozinho em sua casa, disse mais outro pensamento na cabeça de Lobo. Lobo indeciso não sabia o que fazer. Uma voz lhe dizia para ajudar o Guaxinim e outra de que seria uma péssima ideia ajudá-lo. Quer saber, darei a ele esse voto de confiança, disse Lobo girando a chave no carro e partindo dali para comprar os remédios. Rory, estando dentro da casa, escutou os barulhos do carro de Lobo partindo e depois estava apenas ele sozinho naquela casa. Rory olhou em volta procurando coisas de valor, olhou para um pequeno jarro feito de cristal e pensou que ele custava uma boa nota. Depois se levantou e ficou vasculhando a casa. Era os seus instintos de roubo entrando em ação. Rory vasculhou a casa inteira, encontrando apenas objetos de valor, mas nenhuma nota sequer. Ele não iria querer levar aquela peça de cristal pois era muito grande. Nem mesmo um talher de ouro que era de Lobo, pois pensou que poderiam achar que ele havia roubado aquilo. O Guaxinim abriu armário por armário, cômodo por cômodo e não encontrou nada. Ele estava atrás de dinheiro. O único lugar onde não havia procurado era na bolsa que o Lobo havia trago consigo. O Guaxinim, vendo a bolsa de Lobo estando sobre a cama, foi até ela vasculhando bolso por bolso, mas não encontrou nada, apenas um caderno. Curioso, o Guaxinim o abriu e era um álbum de fotos. Ali havia várias fotos do Lobo. Rory sorriu ao ver uma foto dele criança e enquanto vasculhava mais o álbum encontrou uma foto de Lobo estando ao lado de um raposo vermelho. Rory ficou analisando melhor a foto e os dois pareciam bem próximos. Rory, achando que havia ido longe demais, fechou o álbum o colocando no mesmo lugar onde estava. Rory sentiu uma certa culpa por quase ter roubado aquele Lobo. Ele fechou a porta do quarto e voltou para o sofá na sala. Ele se sentiu um pouco triste por quase ter roubado aquele Lobo que o ajudou. Ele ficou sentado no sofá um pouco cabisbaixo, esperando que o Lobo voltasse. Lobo voltou alguns minutos depois, lhe trazendo um remédio para a gripe. Eu irei embora depois de melhorar, disse o Guaxinim para o Lobo, sentindo que não merecia estar ali. Tudo bem, só não pode ser nos últimos 5 dias, estará muito frio e se você sair nesse frio irá piorar, disse o Lobo. O Guaxinim sentiu seu coração amolecer e quase deixou que algumas lágrimas saíssem dos seus olhos depois daquele gesto de generosidade do Lobo. O dia inteiro continuou frio. O Guaxinim ficava deitado em um sofá enquanto o Lobo estava sentado em outro. Lobo pensou em perguntar a idade do Guaxinim ou o que havia acontecido com a família dele, mas sentia que não tinha muita intimidade com ele. À noite, Lobo preparou galinha no forno com batatas e Rory, muito faminto, devorou quase a metade da galinha. Lobo não o repreendeu, ficando observando o Guaxinim comer tudo. Capítulo 4. POV. Narrador. Rory estava deitado em um colchão no chão da sala da casa de Lobo, tendo uma coberta diante de si. Fazia frio e ventava muito lá fora. O vento estava tão forte que fazia barulhos parecendo rugidos. Rory sentia frio e batia os queixos, mesmo estando sob as cobertas, talvez pelo efeito da febre que estava piorando. O Guaxinim olhou pela janela perto da parede onde estava e viu alguns cristais de gelo caindo sobre a janela. Estava nevando lá fora. Rory estava com as duas patas sob a camisa que Lobo havia lhe dado para vestir e com a cabeça sobre o colchão, estando de barriga para cima olhando para o teto. Rory estava conversando com pessoas imaginárias tanto na mente como na imaginação, as vendo diante de si sem perceber que elas não eram reais. Era o efeito da febre fazendo com que o Guaxinim se viesse diante de um mar de delírios. Enquanto Rory estava deitado na sala, Lobo estava no quarto virando de um lado para o outro na cama, procurando a melhor posição para cair no sono, e até agora não estava sentindo nem um pouco de sono. Ficando com os olhos ainda abertos como coruja, Lobo sofria muito com a insônia algumas vezes. Lobo ficou de barriga para cima e suspirou. Olhou para o relógio que estava na parede e eram 2:35 da manhã. AFF, disse o Lobo para si mesmo contrariado.
Lobo mudou de posição, mas agora ficando virado à esquerda de frente para a porta do quarto, pondo as duas mãos grudadas embaixo da cabeça, tentando ficar o mais confortável possível. Mas quando fechou os olhos, suas orelhas captam alguns barulhos vindo do andar de baixo da casa, e parecia ser alguém falando. Lobo ficou preocupado e até mesmo imaginou Rory abrindo a porta de sua casa para estranhos e ele sendo roubado no meio. Mas se Rory fizesse isso seria pela janela, pois as portas estavam trancadas. Lobo olhou para o lugar onde havia colocado as chaves e lá estavam elas, sobre a cômoda no mesmo lugar onde ele as havia colocado antes de ir dormir. Lobo colocou o rosto na beirada da porta, apenas espiando o que estava acontecendo. O seu quarto era o primeiro e perto das escadas. Devido à proximidade ele conseguia ter uma visão de toda a sala e viu que a porta estava fechada e Rory deitado e enrolado no colchão. Suas orelhas ficaram em alerta e os barulhos de falas estavam vindo da direção de onde Rory estava. "Com quem você está falando, Guaxinim?" perguntou Lobo se aproximando pouco a pouco de onde Rory estava. O Guaxinim nada respondeu, apenas continuando a falar coisas inteligíveis. O Lobo se aproximou mais um pouco e viu que o Guaxinim estava tremendo de frio. O Lobo estava descalço e quando se aproximou mais teve a impressão de ter pisado em uma enorme pedra de gelo, soltando um mini grito depois de ter sentido uma dor aguda que logo passou. Lobo levantou o pé que havia doido apoiando seu corpo contra a parede. Lobo notou que o piso da sala estava frio por o vento. Está passando por um pequeno espaço entre a porta e o piso. Rory estaria tremendo de frio por causa disso. Lobo ao se aproximar perguntou o que ele estava fazendo. Lobo ligou a luz da sala, fazendo com que o delírio em que Rory estava se dissipando como neve. Rory viu um clarão diante de si assim que a luz foi ligada, com a imagem de Lobo com uma cara preocupada surgindo diante de si logo em seguida. "Guaxinim, você tá bem?" perguntou logo ao ver que o Guaxinim estava com os olhos muito vermelhos. "Eu estou", disse Rory tentando se recuperar de seu delírio e se sentindo ainda um pouco desorientado. "Nossa, você está tremendo. Acho que está com febre", disse Lobo. Rory concordou com a cabeça, sentindo ela doer. Logo em seguida também tendo a sensação de ela estar pesada. Não tinha essas sensações só na cabeça. Era no corpo todo na verdade. E nas juntas era pior, pois sentia que não podia se mexer muito, que elas doíam. Lobo foi até a cozinha e pegou o frasco com a dipirona que havia comprado. Ele despejou algumas gotas sobre o copo com água e depois levou o copo com remédio para onde o Guaxinim estava. Lobo abaixou-se sentando no colchão onde o Guaxinim estava lhe dando em seguida o copo com a água e o remédio. Rory a princípio ficou hesitante em pegar aquele copo com solução amarela, mas o pegou. Lobo viu que ele estava com receio em tomar aquela solução. "É só você tomar rápido que você não sente o sabor amargo", disse o Lobo encorajando o Guaxinim. Rory olhou para aquela solução amarela com dipirona e água e depois olhou para o Lobo a levando para a boca, tomando tudo em apenas um enorme gole. Rory fez uma careta, ficando com as pupilas dilatadas e salivando, tentando fazer com que aquele gosto ao mesmo tempo amargo e doce desaparecesse. O Guaxinim teve uma ânsia de vômito, mas fechou a boca. Lobo pegou o copo de volta e não deixou disfarçar o mini sorriso em seus lábios ao ver Rory com aquela cara. "Eu vou buscar algo para disfarçar esse gosto ruim", disse o Lobo para o Guaxinim. Enquanto saia dali levava o copo para a pia. Lobo se pegou soltando algumas risadas depois de ter visto a cara de nojo de Rory. Lobo foi até a geladeira e pegou uma mini barra de chocolate, dando para o Guaxinim conseguir disfarçar aquele gosto ruim na boca que só quem toma dipirona líquida sabe como é. Lobo ia desligar a luz da sala e voltar para o quarto dele quando notou que Rory não poderia dormir ali, teria de mudar de lugar. "Acho melhor você ir dormir no sofá, aí está muito frio", disse Lobo. Rory pegou seu cobertor e ia em direção ao sofá, mas quando pôs sua pata sobre o piso frio, soltou um mini grito de dor.
Não passe perto da porta, disse Lobo. Rory olhou em direção à porta e viu que o vento frio gelado estava passando pelo pequeno espaço entre a porta e o chão, deixando todos os pisos em volta gelados. Rory passou pelo outro lado, indo se deitar no sofá, ficando com a cabeça apoiada sobre duas almofadas e se cobrindo, em seguida ficando com a barra de chocolate sobre as duas mãos que ficaram do lado de fora do cobertor. Boa noite, Guaxinim, disse o lobo antes de desligar a luz. Boa noite, disse o Guaxinim, estando com a barra de chocolate sobre as mãos e a devorando. A sala novamente ficou escura em um tom azul escuro. Lobo voltou para o seu quarto. Rory terminou de devorar a barra de chocolate e depois tentou voltar a dormir. Rory ainda sentia frio, mesmo estando muito coberto. Seu corpo e queixo tremiam e suas juntas doíam com o Guaxinim, sentindo sua cabeça pesada, e assim ele ficou a noite toda, e o remédio não pareceu surtir efeito algum. Rory caiu novamente em um mar de delírios, se imaginando conversando com pessoas imaginárias. Rory acordou no dia seguinte com Lobo perguntando se ele estava bem. Minha cabeça vai explodir, disse o Guaxinim. Lobo viu que ele ainda estava com os olhos vermelhos, mas agora ele parecia ter piorado, pois seus beiços e focinho pareciam estar secos. Rory viu o Lobo colocar a mão sobre a sua cabeça, e Lobo sentiu que a testa do Guaxinim estava quente. Terei que te levar ao hospital, disse Lobo. Amion, disse o Guaxinim, concordando com a cabeça e estando com um olhar confuso. Me diga o que você está sentindo além da dor de cabeça, disse o Lobo. Sim, disse o Guaxinim. Lobo tentou lhe fazer outras perguntas, mas Rory não respondia nada que fosse inteligível. Ele parecia ainda estar dormindo ou delirando, o que fez Lobo ficar mais preocupado, até pensando se o remédio que ele havia dado ao Guaxinim havia lhe feito mal. Lobo tentou fazer Rory comer alguma coisa no café da manhã, mas Rory se recusou, estando com a cabeça virada para trás e sentado em uma posição desleixada na cadeira. Rory não conseguia ficar em uma posição firme. Com muita dificuldade o Lobo o levou e o colocou dentro do carro. Rory sentia sua cabeça tão pesada que não conseguia andar direito. Se sentia tonto e tinha a impressão que o mundo estava tremendo enquanto caminhava. Lobo o colocou no banco ao lado dele, colocou os cintos de segurança e iria para o hospital público mais próximo. Lobo viu no GPS que o hospital público mais próximo estava a 2 horas de distância e o particular a 30 minutos. Eles estavam em um bairro abastado longe de hospital público. A maioria dos residentes ali poderiam pagar por uma consulta. Lobo iria com Rory para o hospital se não fosse por um problema. A gasolina do seu carro já estava acabando. Droga, disse o Lobo a si mesmo enquanto via a bateria do carro acabar. Lobo guiou o carro para uma rua sem muito movimento, e assim que o fez, a bateria do veículo acabou completamente. Droga, disse Lobo quando olhou no GPS e estava distante de tudo, até mesmo de um posto de gasolina. O hospital particular mais próximo era a 8 minutos caminhando. Lobo suspirou e ponderou um pouco. Rory estava dormindo em um dos bancos da parte da frente do carro. Lobo teria que o acordar e o levar para o hospital particular próximo. Lobo retirou a carteira do bolso e seus cartões estavam ali. Ele iria ter que ir para o hospital particular. Lobo saiu do carro e em seguida abriu a porta do lado em que Rory estava o acordando. Guaxinim, acorde, disse o Lobo, em seguida o ajudando a sair dali. Estava muito frio do lado de fora do carro e os dois teriam que ir até o hospital particular caminhando. Só tinha um problema: Rory não conseguia caminhar. Lobo resolveu tomar uma decisão, pegou-o levando nos braços. Rory no hospital POV. Narrador. A bateria do carro já estava acabando. Lobo estava muito distante do posto de gasolina mais próximo. O Lobo encostou o carro perto do meio-fio de uma calçada, olhou para o Guaxinim e este ainda dormia no banco do carro. Lobo retirou os seus cintos de segurança e a chave do carro. Guaxinim, acorde, disse o Lobo, pegando ele pelo ombro e balançando. O Guaxinim acordou confuso, vendo o Lobo pedindo para ele acordar. Estava bêbado de sono, se sentia tonto e sentia sua cabeça doer. Aaron, disse o Guaxinim, concordando com